orando com entendimento, orando com entendimento. Meus irmãos, quem é que tem o desejo de orar? O desejo de orar, o desejo de buscar a Deus, não é algo comum ou natural na vida de um homem ou de uma mulher. E por que razão isso não é comum ou natural para a gente? Porque a oração, ela é uma atividade exclusivamente espiritual. E nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós nascemos mortos para o nosso relacionamento com Deus. Nós nascemos já distante da presença do Senhor e rejeitamos a sua palavra, rejeitamos a sua presença e como Adão nós fugimos da presença do Senhor. Por isso que a oração, ela não é comum e nem natural na vida do homem que nasce de uma forma somente natural. Por isso, quem é que tem o desejo de orar? Somente aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. Somente aqueles que receberam o evangelho da salvação e creram no seu coração, agora tem um sinal de vida no seu coração, que é um relacionamento com Deus, ministrado através da oração. Somente aquele que já nasceu de novo tem o desejo de buscar a Deus em oração. E é impressionante nós observarmos nesse conjunto de texto que nós acabamos de ouvir, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo se dirigiu ao Pai em oração. O motivo que ele buscou a Deus, ele rendeu graças a Deus, porque ele viu que o evangelho do reino estava sendo espalhado ao redor de todo mundo. Ele ouviu falar a respeito da fé e do amor dos crentes em Éfeso, e isso levou a adorar a Deus em oração. Meus irmãos, nós pedimos e podemos fazer pedidos de muitas coisas a Deus em oração. Podemos pedir sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre casamento, sobre os relacionamentos, sobre bens materiais, tudo isso é lícito. Mas o que o apóstolo Paulo faz aqui é pedir a Deus sobre assuntos que são necessariamente espirituais. Por vezes nós somos levados a orar por conta de uma necessidade que nos atinge. É uma enfermidade, é um problema no trabalho, e isso nos leva à oração, porque nós temos essa necessidade. Mas o apóstolo Paulo, ele ora aqui em favor de assuntos que são espirituais. E hoje nós iremos aprender um pouco a orar juntamente com o apóstolo Paulo. Como os irmãos bem conhecem, a carta aos Efésios é direcionada a uma igreja específica, mas também a toda a região que se encontrava a igreja de Éfeso, toda a cidade de Éfeso era endereçada também essa carta. Essa carta era lida como uma circular nas igrejas da região de Éfeso. E ele vai dar ali o seu prefácio, a sua saudação, mostrando o seu apostolado, a autoridade pela qual eles deveriam receber essa mensagem, e logo após ele faz um louvor ao Deus Trino. Ele louva a Deus Pai, louva a Deus Filho, louva o Deus Espírito Santo, o autor da nossa salvação. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui ele faz essa grande introdução na sua carta, mostrando o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na redenção operada por Ele desde os tempos eternos. Os crentes de Éfeso e região tinham a sua maioria de não-judeus. O apóstolo Paulo ele se dirige aqui para uma grande maioria de pessoas que não eram de nacionalidade judaica, e por isso foram influenciados na sua maneira de viver com o paganismo. E após louvar ao Deus Trino pela salvação, o apóstolo Paulo realiza uma oração, pedindo para que os crentes pudessem entender as verdades que ele acaba de mencionar. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele louva ao Deus Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos no verso 3, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos bênçãos preparadas para nós. E agora o apóstolo Paulo vai orar para que os crentes pudessem entender essas bênçãos que eles já têm em Cristo Jesus.
Ele está fazendo uma oração para os crentes para que eles pudessem desfrutar da grande riqueza que eles já têm em Cristo Jesus. Meus irmãos, o propósito último aqui é apresentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo o próprio Cristo como seu fundamento. A palavra-chave para nós entendermos aqui, ela se encontra logo no verso de número 15, que ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças por vocês. Ou seja, é um pedido aqui para que Deus ilumine o entendimento com ações de graças realmente no coração. Do verso 15, meus irmãos, do verso 16, nós vemos por quem o apóstolo Paulo está orando. Ele diz para aqueles que têm a fé no Senhor Jesus Cristo e também o amor com todos os santos. Observe, meus irmãos, se não é exatamente este o conteúdo doutrinário desta carta. Ele vai se dirigir numa parte teórica, falando acerca da nossa fé, da nossa salvação, mas também numa parte prática, mostrando que os crentes de Éfeso já estão vivendo o evangelho da graça de Deus. O testemunho dos irmãos levou o apóstolo Paulo a orar, não cessar as suas orações. É natural, meus irmãos, nós orarmos quando as coisas não estão bem. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo orando quando tudo estava bem. Quando a fé dele estava sendo evidente, quando o reino estava em expansão, orando pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar sim pela conversão de pecadores, orar pelo nosso bem-estar, mas nós não devemos nos esquecer de orar pelos nossos irmãos, mesmo quando tudo vai bem. A fé deles estava aumentando, o amor deles estava crescendo, e mesmo assim o apóstolo Paulo se dirigiu a Deus em oração. Quanto tempo realmente nós estamos dedicando em oração em favor dos nossos irmãos em Cristo Jesus? Meus irmãos, as pessoas pelas quais Deus resgatou desde toda a eternidade e que Ele tem colocado no nosso caminho, devem ser alvos das nossas orações. Se você se lembrar, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, como que é? Pai, eu oro por estes. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor tem me dado. Mas não apenas por estes que estão aqui, mas por todos aqueles que ainda hão de crer na Tua palavra. Ou seja, meus irmãos, nós temos um dever de orar uns pelos outros. Não só quando uma necessidade nos atinge, mas em todo tempo, como o apóstolo Paulo. Que a expansão do reino de Deus venha nos motivar em oração. Então veja que ele ora diretamente por aqueles que têm verdadeira fé e verdadeiro amor. Então do verso 15 no verso 16 nós vemos por quem ele ora. A partir do verso 17 nós vamos ver o conteúdo da sua oração. Então no verso 17 ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Então no primeiro momento, na sua oração, ele faz uma invocação a quem ele está orando. Ele diz: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Observe, meus irmãos, duas coisas importantes aqui nessa introdução. Ele se dirige a Deus o Pai do Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, aquele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, e ele confessa que Jesus é o seu Senhor pessoal. E essa, meus irmãos, é a invocação de toda a oração cristã. Como foi que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar? Pai nosso que está nos céus, mostrando a nossa filiação agora por causa da obra de Cristo Jesus. Ele se dirige ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Pai da glória, Ele que é o glorioso, Ele que está acima de todas as coisas. É a Ele que nós nos dirigimos em
oração. Por isso que todas as vezes que nós oramos, nós podemos orar ao Pai, nós podemos orar ao Deus Filho, nós podemos orar ao Deus Espírito Santo, porque é o único Deus, vivo e verdadeiro, porque é uma só essência, é uma só divindade, mas são três pessoas distintas. Então, na nossa oração, comumente, nós oramos ao Deus Pai, porque Jesus nos ensinou a orar assim. Nós temos os exemplos dos apóstolos orando assim. Então você, quando for orar, ore ao Deus Pai. Você pode orar ao Filho: Senhor Jesus, me ajude, me salve, me auxilie, esteja comigo, né? É promessa dele estar com a gente todos os dias. Podemos orar ao Deus Espírito Santo para nos consolar, para nos dar um entendimento. Todavia, meus irmãos, as nossas orações comumente são direcionadas a Deus Pai. Ele é o Pai da glória. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele, juntamente com o Filho, nos concede o Espírito Santo. Por isso, nós sempre pedimos a Deus Pai, o Pai da glória. Senhor, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma confissão que Cristo é o nosso Senhor. Por isso que o incrédulo, o homem sem Deus, aquele que não recebe a Cristo, ele não tem sequer condições de orar, ele não sabe orar corretamente, porque não foi admitido na família de Deus. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós vemos a invocação no momento de oração, né? Nós nos dirigimos a Deus Pai, o Pai de toda a glória. Depois desse momento de introdução da oração, nós vamos ver as suas petições. E o apóstolo Paulo faz 4 petições aqui. O primeiro pedido que ele realiza é um pedido de iluminação. Os irmãos podem observar ainda no verso 17, que ele diz: que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18, peço que ilumine os olhos do coração de vocês. Ou seja, o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz aqui em favor dos crentes, é que eles estejam os olhos do coração iluminados por Deus, para que eles possam compreender as verdades espirituais que nós temos por meio de Cristo Jesus. Observe, se o pedido, meus irmãos, é de iluminação, é porque ainda existem trevas na maneira de entendermos a salvação e o ser de Deus. Há ainda um entendimento obscurecido da nossa parte que precisa de maior esclarecimento para compreendermos a profundidade do Evangelho de Cristo Jesus. O pedido para iluminar os olhos do coração, dar entendimento, é um pedido de profundo conhecimento do Evangelho, ao ponto que esse entendimento vai influenciar toda a nossa maneira de viver. Por isso, meus irmãos, nós temos que pedir para que o Senhor sempre ilumine os olhos do nosso entendimento. É isso que nós fazemos todos os domingos. Quando a palavra vai ser exposta, qual que é o pedido que a gente faz para Deus? Senhor, ilumina os nossos entendimentos, porque o Evangelho não é apenas um conhecimento racional, lógico, dedutivo, não. É necessário, meus irmãos, uma ação especial de Deus para nos dar o entendimento correto da sua palavra, para que essa palavra realmente atinja o nosso coração e transforme a nossa vida. Pedir por iluminação, meus irmãos, é ver além daquilo que é natural, é pedir para que Deus, de uma forma extraordinária, ilumine o nosso entendimento, porque nós estamos obscurecidos por causa dos nossos pecados. Então ele pede para que Deus ilumine os olhos do coração. E é maravilhoso ver como que a Escritura nos apresenta isso. Os olhos do coração, meus irmãos, está falando da centralidade do nosso ser. É ter um entendimento com experiência de que Deus verdadeiramente faz todas as coisas para a sua glória e também para o nosso bem. Então ele pede por iluminação, e a segunda petição você pode acompanhar ainda no verso 18. Ele pede para que eles sejam iluminados, mas também
para que eles saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Observe, ele pede por iluminação e também pede para que saibam qual é a esperança que vocês têm, da sua vocação que vocês têm em Cristo Jesus. Meus irmãos, é muito comum que as aflições dos nossos dia a dia, né, os nossos problemas, ofusquem o que está diante de nós. Aquilo que Deus chamou todos os crentes. Para que Ele nos chamou? Para que é que Deus chamou você? Por que é que Ele se revelou a você de uma forma especial, meu amado e minha amada? Por que é que Ele fez isso? Ele fez isso para a glória do nome dEle, mas também para a sua completa alegria e redenção eterna. Observe, meus irmãos, que nós não podemos perder de vista qual é a nossa esperança, a esperança da nossa vocação. Deixa eu tentar esclarecer melhor este ponto. A esperança da vocação. Quando Cristo te chamou, quando você estava perdido nos seus delitos e pecados, Ele te deu uma promessa. E qual promessa era essa? Que se você cresce nele, os seus pecados seriam perdoados e você viveria eternamente com Ele. Livre de dor, de sofrimento, de angústia, que do seu olho Ele iria enxugar toda lágrima. Não é isso que Ele te prometeu? Então, a esperança da nossa vocação é viver eternamente com Deus, num estado completo de alegria. É isso que Ele nos chama. Ele nos chama para segui-lo na sua morte e também na sua ressurreição em glória. Por isso que nós não devemos perder de vista a esperança da nossa vocação, do nosso chamado. Ele nos chama para nós negarmos a nós mesmos, mas Ele também nos garante um futuro glorioso. É isso, meus irmãos, que tem que estar na nossa mente também, no nosso coração. É em favor disso que o apóstolo Paulo ora em favor aos Efésios, para que ele mostre a esperança do chamado que nós temos. Essa é a esperança, que Deus vai cumprir as suas promessas. E a esperança que Deus nos concede, ela não nos decepciona. Este pedido, meus irmãos, tem a ver com nossas frustrações, que por vezes nós colocamos esperança naquilo que passa. Quantas pessoas já não tiveram esperança do casamento mudar? E o casamento não mudou. Por vezes pode até piorar. E isso traz angústia no coração. Porque a nossa esperança não tem que estar nessas coisas. A esperança de que uma situação vai resolver de uma hora para outra, e pode ser que isso não aconteça. Porque o objetivo da nossa esperança não está no ser de Deus. Por isso Ele pode nos decepcionar. Quantos pais já não tiveram a esperança de ver os filhos no caminho do Senhor, e hoje os filhos estão desviados. Por isso, meus irmãos, que uma esperança que não decepciona é colocarmos a nossa esperança em Deus, no seu chamado, na sua vocação, naquilo que Ele tem preparado para nós. E isso nos previne de frustrações nessa vida terrena. Então, o primeiro pedido é para a iluminação, o segundo pedido para que Ele nos mostre a esperança da nossa vocação, o terceiro pedido que Ele faz na sua oração é para que mostre a grandeza da herança da glória de Deus. Ainda no verso 18, ele diz: qual é a riqueza da sua herança nos santos? Vou fazer a leitura de todo o verso 18 para ficar melhor a compreensão. Peço que Ele ilumine os olhos do coração, para que saibam qual é a esperança que vocês têm, a esperança de vocês, e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. A ideia aqui, meus irmãos, é que por causa da obra de Cristo Jesus, Ele não apenas é a nossa herança, a nossa porção, mas nós também somos herança dEle. Se os irmãos se lembrarem da profecia do Antigo Testamento, de Isaías, nos diz que o servo sofredor, ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria
satisfeito. Ou seja, Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ele sabia exatamente quais seriam os frutos do seu trabalho. Ou seja, os redimidos, os salvos, os eleitos desde toda a eternidade. Agora, a igreja de Deus, o povo de Deus, os eleitos de Deus, são propriedade de Deus, são herança que o Pai prometeu ao Filho. Então, a oração que o apóstolo Paulo faz aqui é para que nós venhamos ter esse entendimento, que nós pertencemos ao Senhor, nós somos prometidos desde toda a eternidade pelo Pai a sermos entregues ao seu Filho. Se você se lembrar das palavras de Jesus, ele diz assim: daqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Veja que nós fomos dados, o Pai nos entregou ao Filho Jesus. Nós somos herança de Deus nos santos. Veja, meus irmãos, o quanto que isso é grandioso para nós. Por vezes podemos ser desprezados e rejeitados pelo mundo, como a própria palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que seguem a Cristo Jesus também padecerão perseguições, assim como desprezaram o Filho de Deus, nós também seremos desprezados. A Sagrada Escritura vai nos dizer que os apóstolos foram considerados o lixo e a escória deste mundo, então é natural que as pessoas pensem isso de nós. Como aqueles que são tolos, como aqueles que não têm entendimento, como aqueles que são facilmente manipulados. Mas veja o que a Bíblia nos diz: quem somos nós para Deus? Somos herança do próprio Senhor. Meus irmãos, eu não sei você, mas quando fala de herança para mim, eu penso em coisa que é valiosa, em coisa que é boa. Quando fala assim, o seu pai, o seu avô, o seu tataravô deixou uma herança para você, você precisa ir lá ver o que é. O que você vai pensar? Lógico que é algo bom, que é uma riqueza, que é uma preciosidade. Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo está orando em favor dos crentes em Éfeso, que eles tenham um entendimento, que por causa da obra de Cristo, agora eles são herança de Deus. Isso ajuda a não mendigar das pessoas atenção ou reconhecimento, porque sabemos que somos amados por Deus Pai e nos foi dado a Cristo Jesus. Quarta, meus irmãos, e última petição. Ele pede por iluminação. Ele também pede para que nós possamos entender a esperança do nosso chamado. E ele pede para que nós possamos compreender qual é a nossa riqueza da herança dos santos. E a quarta petição é para que ele revele o seu poder, a suprema grandeza do seu poder. O verso 19 nos diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa quarta petição é a petição mais extensa que ele vai estabelecer aqui, que ele pede para que nós possamos compreender a suprema grandeza do poder de Deus que operou em nós, em nossa conversão, em nossa vida. Meus irmãos, os crentes de Éfeso, eles estavam acostumados com poderes ocultos, poderes de magia, feitiçaria. Esse era o costume dos crentes em Éfeso. Nós sabemos disso por causa do testemunho da Escritura em Atos, capítulo 19,
que vai nos narrar como que o apóstolo Paulo chegou a essa região e como o evangelho transformou a cidade de Éfeso. No verso 19, nos diz assim, a partir do verso 17, que a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos. E sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessavam as suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Veja, meus irmãos, como que a magia, a feitiçaria era algo que predominava a cidade de Éfeso. Tanto que quando o evangelho chegou lá, através da pregação do apóstolo Paulo, houve uma conversão em massa, um grande número de conversão. E as pessoas que eram influenciadas por esses poderes ocultos foram queimar os seus livros em praça pública. A quantia que esses livros valia era aproximadamente 50.000 moedas de prata. Para os irmãos terem uma noção do quanto que foi destruído naquela cidade. O quanto que esses poderes ocultos influenciavam aquelas pessoas. O apóstolo Paulo agora tem essa preocupação em mostrar para ele, olha, o poder que está sobre vocês é maior do que tudo isso que vocês já ouviram ou experimentaram. Não é um poder oculto, mas é revelado em Cristo Jesus. Na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. O poder que Deus utilizou para transformar a sua vida é o mesmo poder que Ele utilizou para ressuscitar Cristo dentre os mortos, fazer ascendê-lo acima dos céus e dar a Ele o domínio sobre todas as coisas, seja no céu ou sobre a terra. É este poder, meus irmãos, que operou em nossa vida quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Então é isso que o apóstolo Paulo ora em favor dos crentes. Veja, o poder da ressurreição, a ascensão e domínio universal de Cristo está sobre a minha e a sua vida. Observe grandes coisas, observe quão grandes são as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Iluminação, chamado, esperança, poder real da ação de Deus. Por isso nós devemos orar por todas as pessoas, especialmente por aqueles que confessam Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador. Meus irmãos, é maravilhoso ver que Cristo, Ele não apenas irá reinar no futuro, mas Ele já reina sobre o mundo espiritual e também sobre o mundo real. É interessante ver que lá no Jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas, Ele sujeita tudo ao homem e diz, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo aquilo que Deus criou. Em Adão nós perdemos este controle e este domínio de uma forma santa. Mas em Cristo Jesus, o segundo e verdadeiro Adão, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele tem um domínio sobre os seres espirituais, sobre as circunstâncias. Porque nos é dito que Ele sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo. Ele faz a menção aqui do Salmo de número 110, como cumprimento da profecia que foi realizada no passado. E este mesmo poder que está sobre Cristo Jesus, também está na minha e na sua vida. Veja, meus irmãos, o quanto que isso é glorioso. Nós não vimos Ele aqui pedindo prosperidade, nós não vemos Ele aqui pedindo vida confortável, mas que eles entendam quem é o nosso Deus e Pai e os grandes benefícios que nós temos por professar a fé em Cristo Jesus. Temo, meus irmãos, que por vezes nós podemos ser como aquele grande mendigo que passou a vida inteira mendigando e ele estava sentado sobre uma rocha. Quando o mendigo faleceu, retiraram a rocha que estava debaixo dele, que ele viveu a vida ali mendigando, e debaixo dessa grande rocha tinha um grande tesouro.
Ele passou a vida toda mendigando esmolas, quando na realidade, debaixo dele, estava um grande tesouro que ele desconhecia. Por vezes nós somos como esse mendigo. Temos grandes riquezas em Deus. Podemos desfrutar de segurança, podemos desfrutar de consolo, de alegria, de esperança. Mas nós, por vezes, olhamos para aquilo que nós não deveríamos olhar. Podemos orar pedindo muitas bênçãos materiais sim, mas nunca podemos negligenciar as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Ele já tem nos abençoado, meus irmãos, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Que nessa manhã você seja motivado e motivada a orar ao Senhor, certo de que você já possui bênçãos pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje, somos chamados a aprofundar o nosso relacionamento com Deus, através de uma vida de oração, sabendo que Cristo exaltado tem poder e domínio sobre todas as coisas, e Ele pode atender realmente a nossa oração. Que o seu coração esteja firmado no Senhor, que Ele continue iluminando os olhos do seu entendimento, que Ele continue dando a viva esperança da sua vocação, e que você possa compreender que este poder que exaltou Cristo acima de todas as coisas também está sobre a sua vida. Que este poder, meus irmãos, nos conduza verdadeiramente a uma vida de santidade e retidão diante do Senhor. Amém?